Sou a favor de amamentar livre demanda? Sou, mas tem um porémzinho e é sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. Imagina um filho maior, 10 anos, por exemplo. Você permite que ele acorda e lanche o dia inteiro? Ou você planeja as suas refeições? Você planeja as refeições do seu filho. No mínimo, você planeja café da manhã, almoço, a janta e tem uma ideia sobre os lanches, não é? Então, por que tem tanta gente achando que com recém-nascido deve ser diferente? Não é diferente. É a livre demanda. Nunca deixe seu filho passar fome. Pelo amor de Deus. Eu nunca permito. Nunca. Não importa a idade. Mesmo que já entrou em idade de introdução alimentar, mesmo que já tenha 2 anos, quer mamar? Eu dou mamar. Só que eu não permito que esse mamar interfere nas refeições. Agora, voltando para seu recém-nascido. Se você não confia numa criança de 10 anos que tem muito mais noção, definir quando é que ele acha que precisa comer, por que você vai fazer isso com o seu recém-nascido? Então, planeja, sim, as refeições do seu filho. No caso de recém-nascido, isso obviamente vai ser muito mais frequente, vai ser cada 2 ou cada 3 horas, dependendo se é leite materno ou fórmula infantil. Mas você pretende daqui 2 ou 3 horas, conforme seu bebê e a quantidade que mama. No fórmula infantil, na minha experiência, 3 horas. Se é menos do que esse intervalo de 3 horas entre uma mamada e outra, é porque seu filho está comendo mais, está precisando mais quantidade, mas sempre mantém esse intervalo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre o intervalo, ok? Intervalo leite materno, na minha opinião, nunca deve ser menos de 2 horas, mãe, entre o intervalo, quando você começa a dar mamar, até a próxima vez que começa a dar mamar. Nunca deve ser menos do que 2 horas. Se está sendo menos de 2 horas, é porque seu filho precisa mamar mais naquela mamada para durar 2 horas, ok? Então você vai trabalhar isso para que seu filho não encurta esse intervalo. E no leite ou na fórmula infantil, na mamadeira, vai ser em torno de 3 horas. Se meu bebê está durando menos de 3 horas entre uma mamadeira e a outra, eu aumento um pouquinho a quantidade para tentar manter aquelas 3 horas. E conforme seu filho vai crescendo e principalmente depois da introdução alimentar, esse tempo, esse intervalo vai aumentando cada vez mais. Segunda coisa que eu queria falar aqui é sobre essa questão de livre demanda e ter uma dificuldade por acreditar que matar a fome do seu bebê ou confundir a sucção não nutritiva, não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando para negar peito, e isso, mãe, é uma coisa separada, tá? A sucção não nutritiva, separado dessa conversa. Aqui eu estou falando apenas de comer, de mamar, amamentar, leite, ok? Para seu filho. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque com esse assunto do intervalo, o que acontece? Se você não tomar cuidado, você está confiando na capacidade de um bebê de 1 ou 2 ou 3 meses saber quando deve se amamentar. E seu bebê não sabe. Seu bebê não tem noção. Então, você precisa ajudar seu bebê nessa área. Senão, o que vai acontecer? Acontece por um motivo ou outro de seu bebê mamar menos do que deve em quantidade. Daí aquele intervalo que acabamos de falar vai encurtar. Em vez de 2 horas, vai 1h30, vai 1 e pouco, 1 hora, e daí já tá querendo mamar de novo. Por quê? Às vezes é por fome mesmo. Por quê? Porque na última mamada ele não comeu a refeição. Lembra que estamos falando sobre a comparação com as refeições? O leite é a refeição dele nesse momento. Então, se ele almoçou 1/3 do prato, daqui a pouco vai estar com fome, não é verdade? Então você precisa que seu bebê amamenta a quantidade apropriada para durar aquele intervalo até a próxima refeição. Se não, seu bebê não está tendo refeições, ela está apenas beliscando toda hora.
E o que vai acontecer é que você vai acreditar, porque chega alguém falando, não, que é livre demanda, que não sei o quê. Eu sou a favor de livre demanda. Meus bebês são todos fortes. Nunca magrinho, nunca passando fome, jamais. Porém, organização, porque é a rotina que vai acabar com você se você não tomar cuidado com esse ponto. Daqui a pouco não vai ter refeição nenhum, vai ter beliscar 24 horas, seu bebê vai estar nervoso, até porque seu bebê precisa se dormir e precisa dormir mais do que de hora em hora. E a mãe, seu corpo não aguenta, não fui feito para dar mamar de hora em hora. Não é o correto. Seu corpo não aguenta, baixa a imunidade, aumenta o estresse, aumenta níveis de cortisol que passa através do leite materno para seu bebê, e bebês com quantidades maiores de cortisol que passa pelo leite dormem de forma bem pior do que deveriam e tem quantidade maior de medo, por incrível que pareça. Então você está fazendo um favor para seu bebê se você planeja as suas refeições e não permite que ele apenas belisca 24 horas por dia.